Este é um daqueles temas que, devido à sua própria origem, se tornam assustadores e impactantes. Pensem num trabalho que pode se viver mais experiências assustadoras do que ser um vigia, um guarda noturno, alguém que tem que investigar esses barulhos estranhos, essas sombras das quais qualquer um de nós fugiria. Esperamos que todos os que estão nos ouvindo estejam tendo rondas noturnas tranquilas ou tenham um turno tranquilo. Mas se não for assim, por algum motivo, se ouvirem um choro na noite, se virem em suas câmeras uma figura que não deveria estar lá, por favor, tenham muito cuidado e prestem muita atenção. Vocês podem ser os protagonistas do próximo episódio. E bem, aliás, hoje temos uma história bem interessante para vocês, mas que aconteceu a poucos metros de onde escrevo essa história, ao guarda noturno do meu prédio. Este é o canal Rua Elmo. Seja bem-vindo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva para ajudar-nos. E vamos ao relato. Quando meu tio Ezequiel chegou à cidade, ele veio morar conosco. Logo conseguiu um emprego como guarda, mas longe da cidade, numa estrada. A boa notícia é que meu pai o levava, então ele não pensou duas vezes antes de aceitar. O que ele queria fazer primeiro era economizar para comprar um carro. Contarei a vocês sobre uma noite em que ele trabalhava lá. No entanto, ele não nos contou até anos depois. Era uma noite de ventania como esta, e ele estava cuidando de um terreno grande ao lado de uma fábrica, onde os caminhões e materiais eram guardados. No mesmo dia que ele começou, também começou seu colega, um supervisor. O supervisor ficou o turno inteiro daquela noite para explicar o que precisava ser feito. Era muito importante que fizessem todas as rondas em ordem e verificassem tudo minuciosamente. Ele disse que haviam tido invasões várias vezes, muito recentemente, e que os vigias que eles contratavam continuavam desistindo. Os últimos haviam renunciado ao mesmo tempo e nos dias anteriores à chegada deles. Os supervisores tiveram que ficar na empresa porque nenhum outro guarda aceitou o turno da noite. Preferiram renunciar do que ficar lá. Naquela primeira noite, os três estavam na pequena cabine de guarda, feita de paredes muito finas que deixavam o frio entrar. Fizeram suas rondas, aprenderam a rotina, tudo parecia completamente normal. Mas meu tio diz que parecia ser um trabalho um pouco perigoso. O local era muito grande e não havia nada por perto. Era impossível pedir ajuda se alguém entrasse. E eles não podiam carregar armas, apenas o supervisor. Por volta das 3 da manhã, eles entraram na cabine e o supervisor fechou a porta dizendo que agora eles poderiam descansar, revezando-se para dormir. Mas quando meu tio estava prestes a adormecer, ouviu algo muito estranho. Era algo que soava como um gato. Eles perguntaram ao supervisor se haviam gatos lá, se havia algum animal de estimação no local. O outro guarda experiente havia mencionado que haviam cachorros ou gatos em lugares tão grandes, onde os funcionários acabavam adotando um animalzinho que chegava procurando abrigo. O superior
respondeu que não. Perguntaram novamente se podiam abrir a porta para verificar o que estava lá fora. Mas o supervisor disse firmemente que não deveriam sair para procurar, não deveriam abrir a porta para nenhum animal. Disse que deveriam ignorar qualquer coisa que ouvisse, que os animais deveriam procurar outro lugar e que não deveriam abrir a porta de forma alguma. Eles ouviam um animal andando no telhado. Mas o supervisor não queria sair. Meu tio disse que ficou triste, mas se não pudessem cuidar do animal ali, o melhor seria então que ele fosse para outro lugar onde pudessem protegê-lo. Quando o turno acabou e abriram a porta, o supervisor disse novamente, antes de se despedir, que eles não deveriam dar atenção a animais, que deveriam fechar bem as portas, apenas isso, que não deveriam abrir a porta para eles. Passaram-se algumas semanas e, como sempre, na hora do descanso, o mesmo supervisor chegava. Eles fechavam bem as portas e agiam como se não ouvissem o gato, como se não houvesse ninguém lá, para que ele fosse embora. Parecia estranho para eles que, pelo resto da noite, não houvessem sinais do animal. Se ouvia apenas naquela hora. Eles viram um carro estacionar na entrada do local. Por volta de 11 da noite, não havia nenhuma notificação de que alguém fosse chegar. Eles olharam para perguntar se estavam procurando algo, se estavam procurando alguém, mas o carro foi embora assim que eles se aproximaram. Os caras dentro do carro realmente pareciam suspeitos, então naquela noite eles fizeram mais rondas do que o habitual, incluindo na hora do descanso, às 3 da manhã. Quando terminaram a ronda, eles caminharam até a cabine. De repente, o colega do meu tio perguntou se ele via algo em cima do caminhão, a uns 50 metros de onde eles estavam. Estava muito escuro e meu tio não conseguia ver nada. Sério? Olha bem, não vê alguém parado ali? Disse o colega do meu tio. Mas meu tio não conseguia ver nada. Eles se aproximaram, iluminaram a área, mas tudo estava normal. O colega disse que tinha visto alguém parado lá, olhando para eles, mas não havia ninguém. Quando estavam na cabine, o som do gato foi ouvido novamente. Desta vez, o colega não ignorou como antes. Ele tinha um olhar estranho, pegou o cacetete e começou a bater no teto, gritando para que o animal fosse embora. Meu tio não entendia por que tanta agressividade e pediu para ele se acalmar. Quer que estivesse lá em cima não era um gato. Os dois sabiam disso com certeza. Eles trancaram tudo firmemente e o que quer que estivesse no telhado começou a andar de repente, mas de uma forma pesada. Eles nunca tinham ouvido algo assim antes. Eles não se atreveram a sair durante a madrugada até o amanhecer. Ambos pediram demissão naquela manhã. Eu lembro de ver meu tio aquele dia sentado à mesa lendo o jornal em busca de vagas de trabalho.
Naquela noite em que ouviram o gato, havia muito vento, exatamente como na noite em que ele contou essa história para mim. Exatamente como nesta noite em que eu estou escrevendo essa história.